aos 19 anos eu conheci a Marta, que tinha 15, e passamos a nos conhecer em festinhas e conversar e dançar de rosto colado, e passamos a namorar e ir no cinema, essas coisas. Porque eu a namorei dos 19 aos 23 anos quando casei. Ela dos 15 aos 19 dela. Eu me lembro que o pai e a mãe dela estavam preocupados porque, imagine esse jovem se esquerdizando. Com uma visão progressista e tal. Então, eu tinha um diálogo ótimo com o pai da Marta sobre política e tudo, com opiniões divergentes, mas até hoje, né, irmãos e irmãs eles se preocupam com o irmão que é do PT, mas gostam muito de mim, votam em mim. Mas às vezes ficam preocupadas com as coisas que o PT apronta. Quando chegou meus 21 anos, eu tinha acabado de concluir o segundo ano da Fundação Getúlio Vargas, onde, sobretudo, se ensinava as matérias como instituições políticas, psicologia, sociologia, economia, introdução à economia, etc. E eu passei muito a me interessar por essas áreas e eu queria muito conhecer tanto a Europa Ocidental, o mercado comum europeu estava se desenvolvendo, como também o mercado oriental para descobrir. Foi que ano? 1962. E de julho a novembro eu fiz uma viagem de 5 meses visitando a Áustria, a Tchecoslováquia, a Finlândia, a União Soviética, a Polônia, a França, a Itália, a Suíça. Fiquei 1 mês fazendo um curso de relações industriais sobre trabalho, capital, etc., na Organização Internacional do Trabalho, onde eu conheci pessoas e interagi. Quando no Festival da Juventude pela Paz e Amizade, que era organizado sobretudo por partidos socialistas, comunistas de todo o mundo. Mas lá, por exemplo, eu assisti um espetáculo e conversei um pouco com o Yevtushenko, um grande poeta russo. Conheci lá e conversei com o Lúcio Costa sobre o que ele achava de como é que seria o Brasil. Ele tinha uma visão progressista do socialismo, de democracia e tudo. E eu fui assim descobrindo o mundo. Isso em Helsinki. Helsinki. E depois, lá pessoas da social-democracia alemã convidou um grupo de uns 8 jovens que eles achavam que eram potenciais líderes que pudessem conhecer a Alemanha Ocidental. Então, eu aceitei um convite para visitar a Alemanha Ocidental, Frankfurt, Berlim. Fui a Berlim Ocidental e Oriental, vi o Muro de Berlim, fui à União Soviética, eu fui a Novgorod, uma cidade histórica, fui a Moscou, fiquei lá uns 4, 5 dias. Depois eu fui a Praga, fui a Varsóvia, daí visitei bastante também a Áustria. Teve um dia que eu estava em Sofia, quase que me deu assim como que um estalo, né? Eu falei, agora eu já sei, eu estou persuadido que importante será lutar para que o Brasil se torne uma nação mais igualitária, mais justa. Naquela noite fui para o meu quarto e escrevi uma longuíssima carta para a dona Noêmia Smith de Vasconcelos. É que eu escrevi essa carta. Que era a mãe da Marta. Mãe da Marta, explicando tudo que eu tinha descoberto, como é que eu iria voltar para o Brasil para lutar para que houvesse uma transformação pacífica em direção a formas mais igualitárias e que poderiam ter características do socialismo, mas sempre construídos por formas democráticas. E estava muito entusiasmado e me lembro então, por 7 dias aproximadamente, eu segui viagem no trem, assim, eu falava com os jovens e
procurava mostrar como é que era o Brasil. Eu tinha assistido pouco tempo antes o filme Orfeu do Carnaval. O Brasil é como que nessa música se mostrava que tristeza não tem fim, felicidade sim. A gente trabalha o ano inteiro e tudo se acabar na quarta-feira. Mas um dia, ainda que hoje seja assim, nós vamos viver um Brasil muito bonito que vai ser o que nós vamos construir, e daí cantava para explicar, né? Manhã tão bonita, manhã, a vida uma nova canção. E eis que eu continuei até Zurique. Em Zurique, acho que eu tinha passado dormindo pouco e comendo pouco por 7 dias, mas estava assim, muito entusiasmado, né, com as minhas descobertas. E eis que na estação de Zurique eu encontro um senhor assim, mendigo, com uma enorme barba, e eu então resolvi convidá-lo para ir ao quiosque da estação, e com ele convidei para tomar um vinho, e aquilo para mim foi como que uma comunhão de Jesus com o Marx, para um dia chegar a harmonizar as coisas e tal. E daí eu me lembro de ter feito mais algo assim não muito usual, e fui até o aeroporto de Zurique, onde teve um momento que eu fui até o banheiro, e no banheiro, não sei exatamente por que razão, mas eu tirei a minha roupa e estava assim na privada, como que fazendo uma oração, e veio um homem, acho que de mais de 1,90 m de altura, e levantou-se assim por cima e me viu daquele jeito, e eu achei que ele havia como que me desrespeitado. Eu abri a porta sem roupa, diversas pessoas na frente, aí ele mandou todos saírem do banheiro e fechou a porta, e eu, com muita calma, disse a ele, ele falou, vamos logo, me vestindo assim, segurando cada roupa com os 2 dedos, como se fosse um sacerdote. E na hora que eu estava terminando de pôr o paletó, este segurança falou, vai logo, e me empurrou assim de uma maneira desrespeitosa. Eu então virei e dei um direto no meio do rosto dele. Eu vi que sangrou e ele caiu, mas daí abriram a porta e umas 8, 10 pessoas vieram para me segurar. Daí uma hora eu fiz assim, todo mundo caiu para todo lado, mas daí vieram me segurar de novo, trouxeram uma camisa de força e me levaram para a área de segurança do aeroporto. Me puseram num pequeno quarto que tinha um furinho para ver lá fora, e às vezes eles abriam a porta para ver como eu estava, e sem eu tivesse tomado qualquer coisa, eu vi as pessoas se transformarem em animais selvagens, assim no rosto, como se tivesse. E levaram-me para um sanatório público, onde eu fiquei 3 dias. Daí minha mãe chegou. Quando eu fui candidato a prefeito de São Paulo versus Paulo Maluf, tinha ido para o 2º turno. A certa altura, o Paulo Francis, que havia me conhecido e se dava bem comigo quando ambos fomos colegas articulistas na Folha de São Paulo, mas ele tomou uma postura assim de muita preocupação com uma possível vitória do PT em São Paulo, e na reta final de campanha do 2º turno, que eu estava inclusive crescendo, aí o Paulo Francis colocou um anúncio, a TV Globo colocou um anúncio do Paulo Francis falando, vou mostrar a vocês como o Eduardo Suplicy é maluco. E baseado na própria entrevista que eu havia
dado para a jornalista Norma Cury em 1986 na Playboy, onde eu contei estes eventos. Ele quis dizer isso sem se dar conta, nem ter conversado comigo, que uma situação como essa, para um jovem de 21 anos, é perfeitamente possível de acontecer. Nunca mais, ao longo desses 51 anos de vida, desde os meus 21 anos, estou com 72, nunca tive qualquer outra situação de tensão que me levasse a uma situação de desequilíbrio. Eu fiz psicanálise e recomendo psicanálise, é uma coisa positiva e boa. How many roads must a man walk down before you call him a man? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Em 68 eu estava concluindo meu mestrado quando houve as grandes manifestações na França de 68. Nos anos 70, que eu vivi nos Estados Unidos da América, é que houve o grande movimento de protesto contra a guerra do Vietnã. Naquele tempo é que eu vi manifestações tais como aquelas em que o Bob Dylan cantava Blowing the Wind. Eu fui o vice-presidente da primeira UAE não legal, clandestina, em 1964. Eu nunca participei de qualquer movimento armado. Eu era amigo pessoal de muitas pessoas progressistas, como Rubens Paiva, Fernando Gasparian. Nestes anos eu fui convidado para escrever no jornal Opinião, no jornal Movimento, e escrevi. Felizmente, na GV havia uma liberdade intelectual, ninguém era perseguido ali por suas ideias. Em 1974, convidaram-me para escrever artigos de economia na última hora. E então o Cláudio Abramo e o Otávio Frias, o pai, me convidaram para ser articulista de assuntos econômicos da Folha. Isso em 76. Outubro daquele ano, diversos amigos comuns ajudamos na campanha do MDB para a eleição do Flávio Flores da Cunha Berrembá para ser candidato a vereador, que era um jovem progressista e tal. Na noite de comemoração de que ele provavelmente estava eleito, como foi, tinha umas 40 pessoas, e dali eu me lembro de pessoas como Chopin Tavares de Lima e outros amigos vieram à mesa onde eu estava e disseram: Eduardo, nós estamos aqui pensando quem é que poderia ser representante do povo nas eleições daqui a 2 anos. E como seus artigos de economia na Folha estão sendo muito lidos, sobretudo pelos jovens, queríamos sugerir de você ser o candidato. Então procurei André Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Alberto Goldman, Chopin Tavares de Lima e outros para saber o que era ser um deputado, um representante do povo. Fui aprendendo um pouco e aí informaram: olha, se você quiser ser candidato, você precisa se inscrever no MDB 1 ano antes, que era o partido de oposição à Arena. E o Ulisses Guimarães me disse: Eduardo, você é economista, já pode ir direto para deputado federal, análise macroeconômica, que você sabe tudo, mas naquela época também o José Serra estava para ser também um dos possíveis candidatos. E acontece que ele disse a mim: Eduardo, nós temos bases comuns, será melhor você ser deputado estadual e ao federal, para termos assim o apoio da mesma base comum. E ambos estávamos, como Lula também, na campanha de Fernando Henrique Cardoso ao Senado pelo PMDB. Mas como eu tinha meus filhos pequenos ainda, eu achei que seria bom começar como deputado estadual, ficando em São Paulo e tudo. E o Serra acabou não podendo ser candidato porque o
o regime militar não deixou que ele pudesse ser candidato em 78. Ele não pôde. Eu tive 78 mil votos, pessoas que voluntariamente apoiaram. Era agosto de 1976, quando eu fui convidado para fazer uma palestra sobre economia e política na Fundação Santo André. E foi aí que Oswaldo Cavinato, que era do 4º ano de economia dessa turma, e também assessor econômico da direção dos metalúrgicos de São Bernardo de Diadema, onde o presidente era o Lula, disse a Lula: hoje vai falar o professor Suplicy lá, você não quer assistir na minha classe? E o Lula compareceu. Aí, terminada a palestra, o Lula e o Devanir Ribeiro, que o acompanhou, hoje deputado federal, e era diretor do sindicato, estavam esperando. E daí, com Oswaldo Cavinato, nós ficamos conversando um pouco e o Lula disse a mim: venha lá no sindicato, vamos conversar mais. E eu passei a ir lá algumas vezes. Eu tenho aqui publicado um diálogo com o Lula no livro Renda de Cidadania, que agora está na 7ª edição, e eu considero muito relevante historicamente esse diálogo, porque esta foi a primeira vez que o Lula desenvolveu o que seria, mais tarde, a ideia do Partido dos Trabalhadores ao responder perguntas do povo naquele lugar. Lula, como você vê uma possível rearticulação do trabalhismo no Brasil? Seria um PTB com os mesmos erros do passado? Seria uma frente com você, Almino Afonso e outros? Lula, quando falo em Partido do Trabalhador, eu gostaria que as mentes poluídas não tentassem ligar o Partido dos Trabalhadores com o extinto PTB, que nada mais era do que uma arena, um MDB dos dias de hoje. Era um grupo de pessoas não ligado à classe trabalhadora, que se faziam passar por representantes dos trabalhadores e se enganaram durante toda a vida, e os enganaram durante toda a existência do PTB. Eu, sinceramente, não saberia dizer o nome de um partido da classe trabalhadora, mas ela tem que criar um partido político para que represente realmente todas as aspirações da classe. A sigla terá que ser decidida democraticamente pela classe trabalhadora. O que importa são os princípios. Em instante algum eu almejaria para a classe trabalhadora a volta do extinto PTB. A última pergunta aqui do debate é: eu perguntaria ao Lula o que ele, como líder sindical, cobraria do Suplicy e de tantos outros candidatos. Eu aí era candidato a deputado estadual pela primeira vez e iria ser no início de outubro. Acho que existe uma carta de princípios do movimento sindical tirada no 5º Congresso da CNTI. Qualquer candidato que a referendar merecerá o voto da classe trabalhadora, desde uma constituinte até a liberdade de autonomia sindical, o direito de greve, ao contrato coletivo de trabalho. Os candidatos que afinarem com isso, infalivelmente merecerão os votos da classe trabalhadora. Pois bem, isso era já no final de setembro. Primeiro domingo de outubro, eu tive 78 e poucos mil votos, primeira vez eleito. No segundo semestre de 79, o presidente Ernesto Geisel acabou com a Arena e MDB. E aí, partidos novos começaram a se formar. Inclusive, o MDB se transformou no PMDB, mas líderes sindicais e intelectuais começaram a pensar na formação do que seria o Partido dos Trabalhadores. E dada a afinidade de propósitos com os que estavam fundando o PT, a mim e a também Irma Passoni, João Batista Breda, Geraldo Siqueira, Marco Aurélio Ribeiro e Serginho Santos, nós 6 fomos convidados para participar da fundação do PT, que se deu em 10 de fevereiro de 1980. Ora,
eu não sabia bem como é que os meus eleitores iriam se pronunciar a respeito. Mas então resolvi fazer um pronunciamento, mais do que um, na Assembleia Legislativa e nas minhas entrevistas. Não havia naquela época internet, né? Então, para pedir para mandar e-mails, então eu disse, por favor, eu estou considerando aceitar o convite para ser membro fundador do PT. Aquelas pessoas que votaram em mim, por favor, me escrevam, me telefonam, digam a mim o que vocês acham de eu me tornar membro do PT na sua fundação. E eu me lembro que aproximadamente 85% vieram a mim e disseram, é o que nós esperamos de você. E então, nascendo na luta honrosa, em 10 de fevereiro de 80, eu estive no Colégio Sion, onde participei da fundação do PT, e ali com a lembrança muito entusiasmada, por exemplo, de pessoas como Sérgio Buarque de Holanda, fundador do PT, pai do Chico Buarque, e pessoas que lá estavam como o próprio Lula, Djalma Bom, Marco Bittar, Devanir Ribeiro, pessoas que são meus colegas até hoje. É fato que havia afinidade com o Fernando Henrique e o grupo do qual esses 6 que participávamos da fundação do PT, participávamos. Irma Passoni, Geraldinho, etc. Nós éramos do grupo mais afim com o Fernando Henrique. Eu, por exemplo, fui o candidato a deputado estadual, pode perguntar para o Fernando Henrique, que mais viajei com ele para o interior na campanha junto a ele. E o Lula participando. Tem fotos, eu, Lula e Fernando Henrique Cardoso no comitê dele, na candidatura dele ao Senado. Eu, Lula, o apoiando. Eu fui candidato a prefeito versus Fernando Henrique e Jânio Quadros. E o Fernando Henrique, quando perdeu a eleição de Jânio, atribuiu a mim a derrota dele, porque eu disse, se tivesse segundo turno, eu o teria apoiado, mas vocês não quiseram aprovar os 2 turnos, na época não tinha. Ele teve 34, Jânio 37, eu tive quase 20%. Mas para afirmar o PT era muito importante a candidatura em 85.